Pronto. Então, boa noite, não, boa tarde para todos e para todas. Olha, eu estava vendo esses dias, em novembro do ano passado, eu fiz uma sala parecida com essa daqui, né? Então, e aí a gente montou um grupo no Telegram, né, de potencial de liderança, e o grupo meio que, né, eu acho que depois de uns 3, 4 meses, a coisa... Eu não via ninguém dar retorno, né? Ninguém fazer pergunta, aquela coisa toda, e naturalmente eu meio que eu fui deixando o grupo ali, né? Mas desse grupo todo, eu não sei se o Diego participou. Você participou, Diego, do grupo de liderança de potência? Eu tenho um grupo seu no Telegram, sim. Você Então, manda coisa... Eu estou lá ainda. Se você não me segue, eu estou lá ainda. Pronto. Então, acho que desse grupo, acho que o único que eu vi que começou a investir em alguma coisa foi o Diego, não é isso, Diego? Estamos começando. Estamos fazendo. Então, por que eu estou falando isso, né? Só para a gente ter uma noção, assim, como nossa mente, né, ela não é educada e nem programada para a gente ser um investidor. Então, você imagine, né, assim, foi em novembro do ano passado, eu me lembro que a Elisa também veio, falou alguma coisa, né, e houve, logo ali no começo, ali, né, várias pessoas, não, vamos fazer, vamos começar aquela coisa toda, e se passou mais de um ano, né, e na realidade, assim, algumas pessoas me procuraram e vamos começar aquela coisa toda, mas rolou um pouco a coisa da insegurança, tá? E aí eu vou começar, então, falando desse assunto, por que é tão, parece, né, ser tão difícil para nós a gente se tornar investidor, né? Então, qual é a minha experiência dentro dessa caminhada? Porque, assim, eu passei por esse processo, né? E eu costumo dizer que ele não é muito diferente, a maioria que está aqui me segue mais num caminho de autoconhecimento, né? Num caminho mais de despertar o nosso divino interno. E não é diferente, tá? A gente precisa, de alguma maneira, nos primeiros passos, criar o hábito, né, de querer ser um investidor. Da mesma forma como eu começo a criar o hábito, né, de pegar livros para estar estudando, de repente começar a praticar a meditação, começar a olhar mais para a minha caminhada, ou buscar um mapa astral, né? Como a Elisa a Raquel já fez comigo, e outras pessoas. Se a gente não dá o primeiro passo, e depois a gente não consegue fazer parte de um grupo para poder estar ali, sabe, todo mundo junto, e a gente não começa a ter uma disciplina para desenvolver isso, é natural que a gente vai ficando para trás e outras situações na nossa vida vai tendo mais prioridade, tá? E o tempo vai passando, em algum momento, né, na nossa caminhada, a gente vai se ver numa situação do tipo, caramba, eu preciso resolver isso aqui, e essa situação, tá, requer uma coisa chamada dinheiro, e nesse momento eu não tenho. E nem tenho condições de ir lá num banco, e se eu for no banco, acho que eu vou me endividar mais ainda. Então, gente, eu acho que é o mesmo princípio quando você passa por uma emergência espiritual, ou quando você se depara com uma depressão muito profunda. O princípio é o mesmo, tá? Isso é uma coisa que eu percebi na minha vida. Em algum momento da minha vida, eu vou passar por uma situação que aí hoje eu percebo o quê? Né? Que quando eu passo por um desafio muito grande financeiramente, o olhar que eu tenho hoje isso está acontecendo para chamar sua atenção em você olhar para isso com outro olhar. Você tem que mudar essa tua forma, tá? Porque foi exatamente isso que me aconteceu alguns anos atrás, né?
eu vou assim, eu acho que deve ter uns 3 anos, se eu não estiver enganado, que eu comecei a desenvolver em mim, tá, o hábito de olhar para essa questão financeira e ter um cuidado maior com isso, né? E a questão da pandemia, isso então ficou muito mais, vamos dizer assim, muito mais forte. Falei, caramba, se em algum momento eu não posso fazer o que eu estou fazendo, como é que eu vou sustentar e manter se eu não tiver uma reserva? Então, naquele momento ali, para mim, isso se tornou assim muito mais forte, tá? Então, o nosso bate-papo de hoje, eu vou trazer alguns conceitos, tá? Eu vou falar um pouco da minha visão. A ideia é eu estar compartilhando da mesma forma que eu vou compartilhando, né, o meu conhecimento dentro do caminho do despertar do ser, como é que eu cheguei até aqui, aquele processo todo, e como é que eu mantenho, qual é a minha disciplina, o que eu tenho feito para me manter dentro desse, né, dentro dessa caminhada. E eu não vejo muita diferença, tá, quando a gente vai para essa questão material. Hoje, o meu olhar, ele é assim, as mesmas práticas, os hábitos, tá, que eu tive que desenvolver e estudar, eu tenho colocado vamos dizer assim, esse mesmo modelo dentro desse universo. E já com 3 anos dentro disso, eu já tenho hoje, sabe, já algum resultado, né? O propósito ele é muito maior, mas assim, eu acho que eu já tenho mais ou menos por onde eu tenho que aprimorar, vamos dizer assim, né? Então, eu estou nesse processo do aprimoramento. E a proposta hoje é justamente esse bate-papo, tá? A Elisa está aqui, que ela tem mais conhecimento dentro de um investimento que eu faço, ela está mais tempo do que eu, e ela vai poder, então, falar um pouco mais, se alguém se interessar, né? Enfim. Mas a gente vai desde o mais simplesinho. Esse da NUI, que é um que eu faço, ele já é uma coisa mais, vamos dizer assim, para longo prazo, vamos colocar assim, né? É um aporte mais para o futuro, que é a forma como eu estou fazendo. Para daqui, sei lá, daqui a 5, 10 anos, eu ter ali vamos dizer assim, como se fosse uma assistência privada, alguma coisa nesse sentido, uma aposentadoria, tá? Então, esse é algo mais, eu tenho dessa maneira, tá bom? E vou mostrar outros que eu faço também, que eu acho que vai ficar legal para vocês, tá? Eu queria começar falando assim, né? Como surge essa noção do dinheiro e como a nossa mente ela foi assim programada de uma forma da gente não entender muito bem isso, pelo menos aqui na nossa cultura, tá? Eu acho que a troca, né? Ela sempre existiu, né? Se a gente pegar a história, a gente sabe que se uma tribo, vamos começar lá com, né? Vamos começar lá nas aldeias. Quando uma tribo vinha visitar a outra, tá? Uma da forma dela ser bem recebida, ela trazia, tá, alguma coisa para trocar com o chefe daquela tribo. Normalmente, alguma coisa que aquela tribo não tinha. Tá? Então, ali havia troca. Podia ser ferramentas, sementes, peles de animais, tinha que haver a troca. Tá? Então, essa troca, ela sempre teve ali como uma forma de agregar as pessoas, de haver uma barganha, e fica muito no nosso inconsciente, tá? Isso é muito da natureza humana. O que que eu vou ganhar com isso? Tá? Isso é do nosso inconsciente, não tem como. Tá, eu vou estar fazendo isso, mas qual é o resultado disso aqui? Tá? O que que eu espero disso aqui, lá na frente ou no futuro? Então, isso já é da nossa natureza humana, não tem como. E existem algumas leis nesse mundo material que a gente não pode subestimar nem brincar, né? Uma delas é 4 e 4 é 8. Ele não é 9, não é 10, não é 11, nem é 12. Ou seja, se eu plantar banana, eu vou ter uma colheita de banana. Se eu plantar laranja, eu vou ter uma colheita de laranja. Se eu não plantar nada, nada eu terei. Então, assim, nesse universo,
não tem intervenção divina. Tá? Então, já é um outro bate-papo daquele que a gente conversa mais sobre autoconhecimento. Dentro desse universo não tem intervenção divina. Você colhe aquilo que você planta. Tá? Então, a troca, ela sempre existiu. Então, assim, até que um momento, o sal já foi uma moeda de troca, pedras preciosas já foi moeda de troca, né? Aí se chegou a prata, depois da prata veio o ouro, até que uma mente brilhante criou o que a gente conhece hoje, né? Só para a gente adiantar bem, o que a gente chama hoje da moeda daquele país. Tá? Por quê? Antigamente, né? Então, sim, eu sou um terapeuta e Raquel é uma veterinária. Aí eu falo assim, Raquel, olha só, você cuida dos meus animais e quando você precisar de alguma coisa da minha especialidade, eu troco com você. Diego, você é o construtor. O dia que eu precisar de consertar meu telhado, você vem. Já foi assim, tá? Mas vai chegar uma hora que eu não preciso que o Diego venha consertar meu telhado. Por algum motivo, eu aprendi a consertar meu telhado. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais animais, né? E a Raquel, cara, como é que o César vai cuidar da minha família se ele não tem mais animais para me poder estar trocando? Então, né, a nossa mente, né, nós temos totalmente brilhante, se criou, então, algo de valor, tá? Que aquele algo de valor, né, vamos botar assim, aquela moeda de valor, ela me serviria para me fazer qualquer outra situação na minha vida. Você imagina se hoje as pessoas vêm fazer o retiro comigo, vêm fazer o curso, e diz assim, mestre, o que você está precisando? Ah, então eu vou levar arroz, eu vou levar feijão, aquela coisa toda. Tá, até daria, mas e o restante? Como é que a gente faz? Tá? Então, se hoje eu for convidado para ir numa tribo, passar lá alguns dias, aquela coisa toda, eu não posso chegar lá de mão vazia. Tá? Eu vou ter que passar no mercado, fazer uma boa compra para chegar lá e entregar já ao cacique da tribo. Olha, parente, estou passando uns dias aqui, aquela coisa toda, mas eu trouxe um presente para a tribo. Aquilo ali já é a troca, já é a moeda de troca. Ou seja, em algum momento da nossa existência, essa energia chamada dinheiro, que é uma moeda de troca, nós vamos precisar. Tá bom? E, dependendo da caminhada que a gente faça na vida, eu já tive situações, tá, de olhar para essa visão chamada dinheiro e não dar muita atenção. Tá? Por uma questão cultural, por uma interpretação de texto, somente a maioria que está aqui são buscadores, a gente está sempre dentro desse caminho espiritual. E eu acho que quando a gente começa muito nesse caminho espiritual, inconscientemente, a gente meio que deixa de lado essa questão material, porque a forma como é colocado para nós, pelo menos comigo, a forma como foi colocado, foi de uma forma que, assim, olha, não tem tanta importância, não. Né? O espírito não precisa de muita coisa material. E, durante muito tempo da minha vida, eu comprei essa ideia. Né? Só que, com o passar dos anos, a vida foi me mostrando, olha, não é bem assim, não, cara. Né? Você precisa, né, pelo menos de uma base, você precisa, pelo menos, de uma estrutura para que você tenha paz para cumprir com a sua missão. Bem, se eu fosse um homem que fosse viver no mosteiro, eu não precisaria, vamos dizer assim, desenvolver, não sei, eu acho que eu não precisaria desenvolver o que eu tive que desenvolver. Mas no momento que você está numa cidade grande e que você se propõe a ter uma família e você tem todo um processo material, eu tenho que sustentar isso, eu tenho que manter isso. Tá? Então, um longo tempo da minha vida, eu não prestava muita atenção nisso. Tá? Não tinha muita noção assim, deu para pagar as contas, está entrando, está legal, e o que sobrar, e às vezes quando sobrava alguma coisa, eu botava em caderneta de poupança. Ou então ficava em casa guardado. Eu tinha esse hábito, né? Não dava muita atenção. Eu me lembro que antes de vir para cá, acho que foi em 2015, 2016, eu numa meditação, acho que eu já contei isso aqui várias vezes, mas é legal contar de novo, eu na minha meditação, me veio assim, você precisa, tipo assim, cuidar melhor da sua parte financeira. E aí tu para, pô, que louco, né? Eu estou ali numa meditação, teoricamente, dentro, né, de uma conexão espiritual, e me vem
né? Isso, olha, você precisa... Então, algum mentor meu deve ter visto, olha, lá na frente você vai precisar disso, né? É o mesmo que eu me lembro do yoga. Como é que o yoga entra no meu caminho? Eu, há muitos anos atrás, fiz a formação do yoga e ficou lá. Tá, eu fiz a formação... o meu mestre, que sempre será um mestre enquanto eu estiver aqui, enfim, ele sempre me dizia, Cezinha, você também é um yogi, sozinha, você é um yogi, né? Aquele jeito carinhoso dele. E acabou conciliando dele montar um curso no meio da semana, que final de semana não dava para mim, e eu fui fazer o curso. Fiz o curso, tá? Ok, peguei lá o certificado e aquilo lá ficou guardado. Eu me lembro que, numa vez, eu fiz o meu aniversário e eu estava numa jornada espiritual, e na minha jornada, né, espiritual, me vem, né, um hindu todo de laranja, chega para mim e fala assim, olha, você com seu conhecimento, você vence várias doenças, mas você não vai vencer a velhice. Eu me lembro dessa frase até hoje. Você tem um conhecimento, ou seja, você tem uma medicina que você não está usando. Claro que na hora eu não sabia o que era que ele estava falando, aquela coisa toda. Com o passar do tempo, eu entendi o que ele estava querendo dizer, que eu iria envelhecer e eu tinha um conhecimento que não estava sendo colocado em uso, que na realidade era o yoga. E aí a vida, né? Ela conspira e acaba me colocando para me dar aula de yoga, para substituir uma amiga minha que não tinha mais como dar aula, eu morava bem perto e ela me pediu, eu relutei um pouco, não sei o quê, pronto, eu fui lá e comecei a dar aula de yoga, olha o que eu faço hoje. Então, já deve ter 15 anos da minha vida que eu dou aula de yoga. Né? Então, às vezes, os sinais acontecem e a gente não presta muita atenção, mas graças a Deus tem alguém que vai me empurrando e a coisa acaba acontecendo. Não foi diferente nesse universo. Me veio numa meditação e depois eu pegando o celular, um aluno, não me lembro, olhando lá no meu WhatsApp, tinha lá uma palestra educação financeira. Eu falei, caramba, aí lembrei da meditação, peguei, botei o fone e fui ouvir. E ali me falou coisas que me marcaram. Bem, existem 3 tipos de pessoas. Aquela que é escrava do dinheiro, trabalha para pagar suas contas, então ela sobrevive, né, numa situação muito complicada. Tem aquele que trabalha, até ganha bem, mas não sabe o que fazer para que esse dinheiro se multiplique. E tem aquele que o dinheiro trabalha para ele e ele faz aquilo que ele mais gosta de fazer na vida. Ou seja, ele trabalha com aquilo que ele mais gosta. Ele não era empregado. E aonde eu me coloquei? O do meio. Trabalho com aquilo que eu gosto, mas eu não sei fazer o dinheiro trabalhar para mim. Foi ali que eu me encaixei. Espero que vocês se encaixem aí. Ou vocês estão trabalhando para pagar conta, ou vocês trabalham até com aquilo que gostam, mas não sabem fazer com que esse dinheiro se multiplique. Se tem alguém aqui que já vive de renda, por favor, mostre, porque eu ainda não estou vivendo, tá? Eu ainda estou aprendendo e quem sabe um dia eu possa estar vivendo dessa forma. Isso mais lá na frente, com certeza eu vou estar vivendo dessa maneira. Mas fazendo o que eu gosto de fazer, tá bom? E aquilo ali me deu aquele estalo. Eu falei, caramba, eu sou o cara do meio. Claro que levou anos, tá? E até então eu escutei aquilo, mas não mexi muito nisso. Quando eu vim morar aqui, aonde eu estou, numa comunidade, aquela coisa toda, eu tive que mudar meu estilo de vida, tá? E quando justamente eu vim para cá, eu falei, caramba, eu tenho que refazer o dinheiro que foi todo gasto na obra. Como é que eu vou fazer isso? Tá? E aí eu me lembro que ele não pôde estar aqui hoje, não chegou, não sei se vai chegar. O Moreno, na época, que é um menino que caminha aqui com a gente, ele já fazia investimento na Bolsa e na XP. Isso foi em 2018. E ele, pô, mestre, sabe, vou te dar uma orientação aqui, eu já estou fazendo, eu não sei de onde surgiu o assunto, o Wagner também fazia alguma coisa. E aí foi ali que começou. Ele me deu o telefone lá do cara da XP. Gente, eu me lembro que eu levei 3 meses para ligar para o cara. Por quê? Com medo. Imagine como é que pode. Essa pessoa entra em contato comigo, não, você vai abrir uma conta, aí mandou todo o processo para mim abrir a conta, só que era algo virtual. Eu falei, cara, como é que pode? Será que isso é seguro? Será, sabe? Tanta coisa de medo no meu inconsciente, eu levei muito tempo para abrir. Acho que eu levei uns 6 meses para abrir.
e depois mais 2 ou 3 meses para depositar uma quantia, cara, tipo assim, R$ 500 para ver como é que era, eu com medo de perder os R$ 500. Só para a gente ter uma noção, né? Como é o nosso inconsciente em relação a isso? Medo, insegurança. Cara, como é que é isso? Sabe? Só para a gente ter uma noção disso tudo que eu estou falando para vocês, que provavelmente a maioria que está aqui deve ter esse mesmo sentimento, tá? O medo. Como é que isso funciona? Será que isso dá certo? Eu sempre ouvi falar que as pessoas perdem muito, aquela coisa toda. Tá. O que eu quero ouvir de vocês é o seguinte: quem aqui tem esse filme, passa por essa mesma situação do que eu contei e que hoje tem medo de fazer qualquer tipo de investimento? A sala me deu 10 minutos, eu quero aproveitar esses 10 minutos para a gente fazer isso. Quando eu voltar na outra, eu já vou entrar num outro processo. Mas aqui, eu quero ouvir de vocês. Quem é que tem medo? Me fala por quê e qual é o teu medo. Bora lá. Eu só invisto na poupança. Ó. Já investi na privada, né? Como é que fala? Aposentadoria privada, e me dei mal, porque quando eu fui comprar meu apartamento financiado, a privada me comeu R$ 5.000. Então, eu fiquei pau da vida. Pronto. Então, agora surgiu o medo. Vou deixar meu dinheiro na caderneta. Porque ali parece que está seguro. É isso. Alguém mais? Tem medo? Está rindo, Elisa, mas é isso mesmo. Quem mais tem medo de fazer qualquer tipo de investimento? Fala aí. Eu já tive muito medo, né? Principalmente o medo de perder o dinheiro, né? Pô, já vai investir, já não tem muito, e ainda vai fazer um negócio para não dar certo, então a gente tem esse receio, né? Acho que a maioria é o medo da perda, né? Sim, sim. Esse foi o que mais me travou. Eu levei 6 meses para fazer um primeiro investimento, com medo de perder. Então, você vê como é que é o nosso inconsciente. Nós não fomos educados para ser vencedores. Nós não fomos educados para ter coragem em se arriscar. A gente não foi educado para isso. A nossa educação nunca teve. A nossa geração, não. Possa ser que agora, sim, a geração da minha filha, dos nossos filhos, dos nossos netos, o país está mudando nesse cenário, tá? Eu acho que de 5 anos para cá, né, assim, o país está começando a mudar. Isso é muito bom. Então, nós que somos mais, que temos um pouquinho mais de idade, a gente tem que correr para a gente meio que chegar ali e facilitar. Quem mais tem medo aí? Fala aí comigo. Meu filho tem 21 anos, ele já tem uma cabeça diferente, ele já tem os pensamentos dele nos investimentos dele. Cara, é outra geração. Eu tenho. E eu estou em busca, né, de ter para investir, porque meu filho, ele que falou, mãe, faz investimento. Eu falei, filho, você está maluco que eu não vou fazer? Aí ontem eu conversando com ele, mãe, eu faço em tal, tal, tal. Filho, eu falei para a senhora fazer. Aí agora você falando, eu falei, meu Deus, eu tenho que tomar vergonha. E muita coisa que você está falando aí, eu tô me vendo. Primeira coisa, eu não fui educada para nada disso, nem para poupança. Ananda, ninguém que está aqui foi, tá? Ninguém que está aqui foi. Teoricamente, ninguém. Um ou outro, tá? Mas ninguém foi. Então, eu vou pegar a sua fala, Ananda. Não é ter que tomar vergonha, não é isso, tá? A primeira coisa que eu fiz comigo foi o quê? Foi desprogramar, tá? Toda a programação, todo o conceito, tá? Que me limitava, né, nessa questão do medo. O passo que a gente vai ter que dar é isso, tá? Então, qual é a proposta inicial? Não é você se tornar um investidor. Isso é lá na frente. Eu ainda não sou, baseado no que eu entendo, mas eu já tenho hábitos e pensamento de um investidor. Acho que o primeiro passo é esse, né? Como é que você escreve um livro? O primeiro passo é você começar a criar o hábito de todo dia você sentar ali e escrever um pedacinho do livro. O que vai acontecer no final?
Você vai escrever um livro. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer, que foi o que eu fiz comigo, foi criar hábitos de investidor. Qual é o primeiro hábito de investidor? Tá? O que realmente eu preciso, que é necessário, e o que é ego, e o que é desperdício. Esse é um hábito que vocês vão ter que trabalhar. Tá? Vou dar um exemplo simples. Qual é a função de um carro? Não é me levar e me trazer? Se você parar para analisar, o carro foi criado para nos facilitar a vida em relação a muita coisa. Tá? Então, eu tenho um carro hoje, vou botar aqui na situação, ele é 2008. Cara, está funcionando perfeitamente. Nesse momento que eu estou me tornando e tendo o hábito de um investidor, eu jamais vou pensar em vender o meu carro, pegar o dinheiro dele, dar entrada num carro mais novo e entrar numa prestação. Entendeu? Por quê? Carro não é investimento. Entendeu o que eu falei que é mudar o hábito? É isso. Se ele está me servindo, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com ele. Claro que vai chegar uma hora, mas no momento que essa hora chegar, eu tenho quase que certeza que eu vou ter uma boa reserva e vou me dar o luxo, aí sim, de fazer o que eu quero fazer. Porque isso é um objetivo, mas ele não é a minha prioridade. O que eu fazia antes? Era raro na minha vida eu ficar com um carro com mais de 10 anos de uso. Por quê? Eu tinha uma programação, não, 10 anos o carro já não presta, eu tenho que ter um carro mais novo. Eu estou dando o exemplo do carro porque é uma história minha. Quantos outros exemplos a gente tem? Uma fala que eu escuto muito da Alessandra, tá? Vai no shopping, cara, não, nem que seja uma meia, uma calcinha, eu tenho que comprar, senão parece que eu não fui no shopping. Ela não consegue entrar no shopping, dar uma volta e sair. Faz um teste. Quem consegue no shopping? Vocês, meninas, entra no shopping, dá uma volta, não come nada, entra lá e sai. Raquel já riu ali pra caramba, jogou a cabeça para trás. Não, sabe por que eu ria? Porque hoje eu já consigo. Pronto, Por mas você já tem... que pareça. Por incrível que pareça, eu consigo. Rápido, tem que correr. Tem que correr, porque se eu demorar mais meia hora, já é. Ó, pronto. Então, o que eu quero dizer para você? Como o povo fala, eu sou ET, eu nem no shopping gosto de ir. Pronto. O que eu estou falando para vocês? O que é uma programação, gente? Tá? Essa mesma programação que faz a gente no shopping comer. Né? Se você vai ali na rua, eu me lembro que se eu tivesse que ir na rua, eu tinha que fazer um lanche. Qualquer coisa, eu fui na rua, eu me lembro que ou era comer um pastel com caldo de cana ou um joelho com um suco. Eu me lembro disso. Era a feira, dia de domingo, eu tinha que comer um pastel com caldo de cana. Sabe? Essas programações. Hoje eu consigo ir na feira e comprar o que eu tenho que comprar, né? Aí é alimentação. Mas não ficar, entende? Essa mesma programação de eu não ser um investidor, de não ter esse olhar, a gente também consegue programar. Então, Ananda, não é tomar, né? Tipo assim, eu tenho que... Não. Você tem que começar a criar um hábito de investidora. Tá? Esse é o primeiro passo que eu fiz. Estudar, começar a escutar os caras que já estão investindo há muito tempo, pegar o fone de ouvido e ouvir palestras de investidores, como esses caras conseguiram chegar lá. Esse é o hábito primeiro que nós temos que estar fazendo. Tá? Criar o hábito. Como o investidor pensa? Tá? Qual é o olhar que ele tem em relação a longo prazo? É isso que nós temos que começar a desenvolver. Esse é o primeiro passo. Anota isso. Tá? Criar o hábito de um investidor ou de uma investidora. Tá bom?